Entre as várias questões da onisciência de Deus, a que mais me preocupa no momento, a questão de compreendermos, é a diferença entre Deus conhecer alguma coisa e Ele determinar as coisas. Certo? O fato de Deus conhecer é uma questão. Aquele Deus determinar, né, o fluxo da história, determinar as questões da nossa vida, é outra coisa completamente diferente. Como a questão da salvação. A confusão, o conflito que existe entre o calvinismo e o arminianismo, um dos principais conflitos é: Deus predeterminou a sua salvação ou não? Não é? Ele predeterminou ou ele pré-conheceu? Né? Então esse é um dos grandes conflitos entre as duas doutrinas, o calvinismo e o arminianismo. Quando nós não compreendemos isso direito, nós criamos um tipo de fé evangélica que na verdade é uma coisa fiada no destino. É a mesma coisa que destino. Quando nós acreditamos mesmo que Deus, Ele predeterminou todas as questões da minha vida, isso já vira destino, e não realmente vida humana, vira destino, e não vida de fé. Se Deus já predeterminou, eu nada posso fazer. E aí entra um fator muito complicado para quem acredita na fé cristã como destino. Se Deus predeterminou as coisas da minha vida, as coisas certas e erradas que eu cometer, ou que eu cometi no percurso da minha vida, não são de minha responsabilidade. Por quê? Porque eu não tenho. Você só pode ser responsável moralmente por alguma coisa quando você escolhe aquela coisa. Quando realmente acontece, né, de você exercitar com Adão, ter que escolher entre a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida, entre obedecer o que Deus ordenou e realmente desobedecer aquilo que Deus ordenou. Quando eu tenho livre-arbítrio para exercer vontade, quando eu tenho livre-arbítrio para eu tomar as decisões da minha vida, aí sim eu posso ser moralmente responsabilizado por aqueles atos. Eu não posso ser responsabilizado por uma coisa que eu não escolhi. Eu não posso ser responsabilizado por uma coisa que, sem me perguntar, sem me questionar, sem me dar a liberdade de optar, Deus simplesmente predeterminou. Então, tudo que ocorrer na minha vida não é mais problema meu, é problema do próprio Deus. Os meus erros e os meus acertos. Isso não é, né, o panorama, não é a maneira como a Escritura ela estabelece, né, a relação do homem com Deus. Deus é um ser moralmente responsável. Deus, nós sabemos muito bem que Ele exerce soberanamente sua vontade. Ele é um ser que exerce vontade. Quando Ele pensou em criar o ser humano, pensou em criar no ser a sua imagem e a sua semelhança. Uma das coisas que nos torna a imagem e a semelhança de Deus, uma das coisas, é justamente a capacidade de exercermos juízo, de exercermos, né, assim, a liberdade do nosso livre-arbítrio, a tomada de decisões, a vontade própria, a volição, e isso nos torna também a imagem e a semelhança de Deus. Nós discutimos isso aqui da seguinte forma, me lembro que nós discutimos isso aqui, não. Se Deus quisesse nos criar simplesmente robóticos, cumpridores, inconscientes de sua vontade, Ele poderia ter feito assim. Nós simplesmente cumpriríamos. Outra coisa que Deus poderia ter feito também na sua onipotência, que é o assunto de hoje, outra coisa que Ele poderia ter feito na sua onipotência era ter nos criado moralmente responsáveis, com direito, né? Não com direito, mas com, dentro da nossa natureza, a capacidade de exercer vontade, escolher entre o bem e o mal, mas simplesmente poderia ter tirado as opções. Ele poderia simplesmente ter nos colocado num mundo onde, apesar de nos dar a capacidade de exercer o poder de decisão, Ele poderia nos ter criado um mundo e nos colocado num mundo onde não haveria necessidade de se exercer essa capacidade de escolher entre o bem e o mal, por exemplo. Ele poderia ter isentado Adão e Eva da tentação de Satanás. Ele poderia não ter criado a árvore do conhecimento do bem e do mal e colocado no jardim como um teste a Adão. Ele poderia ter feito tudo isso. Só que eu repito aos irmãos, quando Ele pensou criar, né, um ser que comungasse com Ele, Ele pensou num ser a sua imagem e a sua semelhança. Alguém que pudesse realmente optar entre o bem e o mal. E falando de relacionamento com Deus, Ele pensou num ser que escolhesse servi-lo,
não por falta de opção, mas que escolhesse obedecê-lo, amá-lo, caminhar com ele, etc. Isso é uma coisa, uma dádiva, nos traz grandes responsabilidades, mas é uma dádiva você saber que você exerceu livre-arbítrio. Quando nós conversamos aqui sobre a questão dos casamentos, eu disse que não foi Deus que preparou sua esposa, essas coisas todas, isso aí é mais coisa de destino mesmo. É uma dádiva saber que foi eu que escolhi. Uma dádiva saber isso. Que foi a pessoa que optou por você. Não foi predestinado. Não foi simplesmente forçado por Deus na sua garganta. Você optou com os defeitos e as qualidades, mas foi eu que escolhi. Foi você que escolheu. Isso, Haddad. A sua profissão, a casa onde você vai morar, a maneira como você cria os seus filhos, o seu time de futebol, seja lá o que for, são exercícios do seu livre-arbítrio. São exercícios da sua vontade. Às vezes você erra, às vezes você acerta, etc. Mas é um exercício livre da sua vontade. Isso é uma dádiva que o Senhor nos concedeu. Isso é uma dádiva que Deus nos deu. A capacidade, né, de escolher, a capacidade de optar. Isso eu quero e aquilo eu não quero. E aí, a Escritura inteira, desde o Gênesis, com a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela vem colocando as questões mais ou menos nesses parâmetros. Eles se colocam diante de ti, a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Até a questão da própria vida e da salvação, Deus não nos força, Ele não nos força, né, a fazer a opção por Ele, mas Ele nos convida a fazer a opção por Ele. Na questão da vida, na questão da vida eterna, na questão do bem e do mal, Ele nos convida e nos orienta a fazermos as melhores escolhas. Mas Ele não nos força a escolher absolutamente nada.